Seja bem-vindo, Piangers. Bora humanizar o presente para co-criar o futuro. O Conexão RH é todo seu. Muito obrigado! Obrigado demais pelo convite, obrigado pela honra de estar aqui com vocês. Estou acompanhando o evento já há algum tempo, estou aqui nos bastidores, né, como se eu estivesse atrás do teatro, ouvindo tudo que está sendo dito sobre tendências e sobre a importância da humanização e da conexão e sobre a beleza, né, que é o trabalho do RH. Nesse dia do cliente, eu acho que a gente tem que estar aqui celebrando pessoas que escolheram trabalhar com outros seres humanos, numa época de deslumbre com tecnologia e deslumbre com ferramentas tecnológicas, com telas e com robótica e com algoritmos. É tão bonito a gente entender que dentro da gente tem uma inteligência que eu gosto de chamar de inteligência orgânica, e para mim a melhor inteligência de todas é essa inteligência imprevisível. Eu estava ontem com um dos maiores teóricos de mídia do mundo inteiro, né? Ele foi considerado pelo MIT um dos 10 pensadores mais influentes. Ele estava aqui em Porto Alegre, da onde eu estou falando, e ele estava com a gente, jantamos juntos, tomamos café juntos, e ele falou uma frase que eu achei linda. Ele disse assim: as máquinas são probabilidades, os computadores, os algoritmos são probabilidades, os humanos são possibilidades. Eu e você, a gente tem dentro da gente uma inteligência orgânica, uma inteligência imprevisível, e isso é bom, não é ruim. Eu sei que a economia, em geral, busca uma previsibilidade e a gente construiu uma série de ferramentas para entender essa previsibilidade, mas a imprevisibilidade ela também é muito interessante quando usada de uma forma generosa, conectada, empática, atenta, uma forma que busca a diversidade, o entendimento do outro, uma forma que busca o entendimento da realidade do outro, do histórico daquele outro que está na nossa frente. Eu gosto muito de um conceito que a Disney usa nos parques, que é das três regrinhas. O primeiro terço, a primeira regra é nesse primeiro approach com as pessoas, você conseguir criar essa conexão, você ser uma pessoa simpática, empática, uma pessoa que entende o outro e que está conectada, que presta atenção em quem está na sua frente. Primeiro terço. O segundo terço é o seu core business, aquilo que você está sendo pago para fazer. No caso da Disney, condução para algum brinquedo, venda de cachorro-quente, auxílio, segurança, uma série de serviços está sendo feito lá na Disney. Esse segundo terço seria, então, esse core business, você fazer bem o seu trabalho. E eu gosto do terceiro terço, que o próprio Walt Disney disse que era uma das coisas importantes na vida profissional, que esse terceiro terço é a imprevisibilidade, é o improviso, é você tentar fazer alguma coisa que vai deixar a vida do outro mais rica, mais inesquecível, a vida do outro mais brilhante naquele dia. Olha que bonito isso, né? O Richard Branson, um dos grandes empreendedores ingleses, ele dizia que toda marca, toda empresa deveria tornar a vida dos outros uma vida mais rica, uma vida mais gratificante, uma vida mais iluminada, ou então essa marca nem precisava existir. Olha que bonito a gente conseguir entender aquilo que a gente faz como algo que precisa deixar a vida dos outros mais rica, né? Então, primeiro, claro, conexão. Segundo, claro, fazer bem o seu trabalho. Mas terceiro, a chance que a gente tem em cada telefonema, em cada e-mail, em cada reunião, em cada palestra, em cada encontro, de deixar a vida do outro uma vida mais brilhante, mais empolgante, né? Quero aqui primeiro começar me descrevendo. Para você que está só me ouvindo, eu sou um homem branco, com barba branca, com moletom branco, com fundo, uma parede branca. Eu tenho aqui a minha cara cheia de pintinhas, sou meio holandês, então eu sou meio laranja na minha cara, e estou aqui com um moletom branco de capuz e fones de ouvido. Para você que está só me vendo, temos aqui a intérprete de Libras. E eu já falo para ela que o meu sinal, é assim que se fala sinal, é assim, ó, o meu sinal é assim, é como se eu tivesse isso, como se eu tivesse, esse é o meu nome, esse é o meu sinal, exatamente. Obrigado, muito obrigado, intérprete de Libras aí, que está levando a mensagem para todo mundo que está só enxergando e não está ouvindo. Meu nome é Marcos Piangers, eu sou filho da dona Heloísa, uma das 11 milhões de mães solo desse Brasil. A minha mãe me cuidou e me cuidou sozinha, me cuidou muito bem, foi minha rocha, minha força, minha fortaleza. Por muitos anos e até hoje, eu digo para ela que eu quero que ela viva para sempre, não quero entrar nesse orfanato que é uma vida sem eu ter essa referência de força, mas obviamente eu sei que a vida é um ciclo, que
que a gente se despede das pessoas que a gente ama e que é importante que a gente se entenda também como uma referência para os outros. É importante que você olhe para aquilo que você faz todos os dias como algo que também vai ser referência para outras pessoas. Assim como a sua mãe talvez seja referência para você, o quanto a minha é para mim, assim como o seu pai. Talvez se você tiver a sorte de ter um pai, o Brasil lamentavelmente tem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu sou um desses, não tenho o nome do meu pai biológico na minha certidão de nascimento e obviamente, se você tem um pai, e se você tem um pai amoroso, se você tem um pai atento, carinhoso, você é uma pessoa sortuda, você vive um luxo no Brasil, você vive uma realidade que muitos brasileiros e brasileiras não tiveram. Então é importante a gente mandar mensagem e dizer: pai, eu te amo, pai, obrigado por tudo que você fez por mim, mãe, eu te amo, mãe, obrigado por tudo que você fez por mim. E é tão importante a gente ter essa conexão com as pessoas que fizeram, que cuidaram da gente, que deram a sua vida muitas vezes para que a gente tivesse uma vida mais rica e mais gratificante. E por honra aos nossos cuidadores, é por isso que a gente vai cuidar dos outros. É por isso que você que trabalha com RH, por honra de alguém que trocou sua fralda suja de mamão, por honra de alguém que abriu mão das suas promoções e de viagens para ficar com você, que abriu mão dos seus próprios sonhos e muitas vezes da vida para ficar com você, a gente, imbuído desse espírito e desse amor que a gente recebeu, a gente passa adiante, a gente cuida das pessoas. Eu quero falar sobre duas coisas hoje. Claro, o nome da palestra é Protagonismo e Felicidade, a mudança que a gente faz no mundo. Quando eu falo de protagonismo, eu falo da capacidade que a gente tem de controlar algumas coisas da vida. E é óbvio que a vida tem coisas que a gente não controla. O lugar que você nasceu, o pai que você teve, as decisões que o seu pai tomou, que a sua mãe tomou, a sua biologia, a sua genética, a sua propensão para algum tipo de execução de tarefa. Ou seja, tem um monte de coisas que a gente não controla. A gente não controla o tempo, né? A gente não controla o trânsito, eu e você, a gente não controla a opinião dos outros, dos nossos gerentes, nossos chefes, nossos CEOs, a gente não controla muitas coisas nessa vida. E eu gosto sempre de dizer, para tudo que eu não controlo, eu confio na sorte. Eu confio em Deus, se você é religioso, eu confio nas energias que nos protegem, no acaso que vai me proteger enquanto eu estiver distraído, que eu encontre, quando eu não controlo as coisas, anjos ao meu redor para me proteger. Que as minhas filhas, quando elas não controlam as coisas, encontrem anjos para protegê-las. Eu quero que elas encontrem anjos, minhas duas filhas, que vão proteger elas quando eu não estiver por perto. Óbvio, porque tem muitas coisas que eu não controlo. Mas para tudo que eu e você a gente controla, para tudo que eu e você a gente controla, nós somos os anjos. Nós somos os anjos de outras pessoas. Se eu falo de protagonismo, eu falo disso. Sobre tudo que eu controlo, eu vou conseguir fazer da melhor forma possível para deixar a vida dos outros uma vida melhor. Protagonismo é isso, é entender que você tem algumas coisas sob seu controle e que essas coisas definem, muitas vezes, a felicidade ou a tristeza de alguém na sua frente. A carreira bem-sucedida ou a carreira mal-sucedida de alguém na sua frente. Define muitas vezes a sua atenção e sua empatia, define muitas vezes o que vai ser uma família daqui a 10 anos. Então, estar imbuído desse propósito de protagonismo, estar imbuído dessa responsabilidade que a gente tem todos os dias naquilo que a gente faz, é o primeiro chamado que eu quero fazer para vocês. E é claro, uma coisa tem a ver com a outra. Protagonismo tem a ver com felicidade. Porque se você começa a estudar psicologia positiva, né, e muitos de vocês que trabalham com RH sabem do que eu estou falando, Martin Seligman é aquele cientista, aquele pesquisador que estudou depressão, motivação, e depois ele começa então a fundar toda uma área de conhecimento que chama psicologia positiva e tentar entender o que faz com que a gente seja feliz. Então, quando eu falo sobre protagonismo e felicidade, eu falo sobre ciência da felicidade, sobre ciência de bem-estar, sobre o que torna seres humanos felizes. O que faz um ser humano dizer assim, estou mais feliz hoje, estou me sentindo bem hoje, estou me sentindo bem a longo prazo, estou me sentindo bem nos últimos meses, nos últimos anos, nas últimas décadas, e aí a gente tem pesquisa longitudinal que acompanha pessoas há 80 anos hoje em dia. Ou seja, a gente consegue hoje, através dessas pesquisas, entender o que torna um ser humano olhar para trás no final da vida e dizer assim, eu vivi uma vida boa, eu vivi uma vida feliz.
Então, felicidade é esse bem-estar, essa construção de como viver uma vida boa. Felicidade é isso. Felicidade não é só tomar um sorvete e dizer, estou me sentindo feliz, ou receber um abraço, ou uma ligação de uma pessoa que você gosta e dizer, hoje eu estou feliz. É entender que a longo prazo a gente pode construir uma vida longa e feliz. E essa vida longa e feliz, para a ciência, envolve alguns elementos. Eu vou citar 5 aqui. Emoções positivas, é muito importante para você ser feliz. Então, emoções positivas, uma vida recheada de emoções positivas. Emoções positivas como gratidão. Emoções positivas como autoestima, você se sentir valorizado, você sentir que você tem valor. Emoções positivas como você sentir que você é importante para os outros, isso é uma emoção positiva. Emoção positiva é senso de propósito, que você faz aquilo que você realiza, coisas que fazem diferença na vida dos outros. E aí tem a ver também com engajamento, o nível de engajamento que você tem no seu trabalho. Se você se sente muito engajado, você se sente energizado para continuar trabalhando. Se você se sente pouco engajado, pouco desafiado, né? E agora há pouco tem um software aí que falaram que chama Flow, e o Flow também é esse estudo do professor Mihaly, que ele fala sobre como a gente, quando está no Flow, quando a gente está engajado naquilo que a gente faz, a gente está se sentindo motivado e conectado com o nosso trabalho. Isso é muito importante para a felicidade também. E a gente precisa também lembrar de relacionamento, e relacionamento é um dos fatores de maior importância para a felicidade de longo prazo. Harvard está há 80 anos estudando felicidade de longo prazo e percebeu que relacionamentos saudáveis, conexões afetivas, em quantidade e qualidade, são um fator determinante para a sua felicidade de longo prazo. Vou falar de... temos que falar aqui, né, de propósito, de significado naquilo que a gente faz, de você realizar aquilo que você faz e aí você olhar e dizer, caramba, eu não estou aqui só batendo meta, eu não estou todo mês só entregando número, eu estou, de fato, mudando a vida das pessoas, tornando a vida das pessoas algo mais rico, mais feliz. E, por último, achievements, né, conquistas. Nós, seres humanos, a gente é mais feliz quando a gente conquista as coisas. Eu não estou falando de conquistar para ser proprietário, eu estou falando de superar os nossos desafios, superar os nossos medos, conquistar algo que a gente pensou que era impossível conquistar. Eu vou contar uma história aqui, eu não falo muito bem inglês, mas uma vez me ligaram e me disseram, Pianja, você fala inglês? E eu me lembrei da minha mãe, que me dizia sempre que te perguntarem, você diz, eu consigo. A minha mãe me dizia sempre, vai que você consegue. Você não sabe falar inglês, você estuda inglês e você entrega o que estão te pedindo. Você se esforça, você conversa com pessoas que sabem e você vai aprender e vai fazer. E aí me ligaram um dia e falaram assim, Pierre, você fala inglês bom para entrevistar uma pessoa? E eu falei, falo. Vamos ver, vamos ver o que eu sou capaz. Vamos superar aquilo que eu acho que é possível, vamos superar aquilo que me dá medo, vamos fazer pela primeira vez alguma coisa naquele dia. E aí a pessoa disse que era o fundador da Apple, e eu ia dar uma palestra então no evento, e depois eu tinha que subir ao palco novamente para entrevistar o fundador da Apple, depois da palestra do Steve Wozniak, né, que é o fundador da Apple junto com o Steve Jobs. Para quem não conhece o Steve Wozniak, até hoje ele tem o crachá número 1 da Apple. Ele tem a matrícula da Apple, a matrícula do Steve Wozniak é o número 1, é só um número 1. Ele tem lá o crachá do primeiro funcionário da Apple. E o Steve Wozniak, ele chegou ao Brasil e eu dei a minha palestra e depois eu conversei com o Steve Wozniak, fiz a entrevista nos bastidores, conversei mais com ele e me senti superando então esse desafio, né? Abre parênteses, ainda pedi um autógrafo dele no meu computador da Apple que eu tenho e levei para casa, e enquanto eu tomava banho, a minha filha começou a apagar o autógrafo do Steve Wozniak do meu computador, porque ela disse que eu que ensinei para ela que não podemos riscar as nossas coisas. Então, hoje em dia, eu tenho lá o autógrafo do fundador da Apple com o dedo da minha filha, assim, no meio, apagando o meio do autógrafo do Steve Wozniak. Ou seja, achievements, conquistas, superar aquilo que a gente achava que era impossível de superar. Trouxe uma apresentação para vocês, eu tenho só 40 minutos, mas eu espero que seja uma apresentação inspiradora para cada um de vocês, profissionais de RH. Para ir para o futuro, eu preciso ir para o passado primeiro. Eu preciso mostrar como eram as previsões
do passado para o ano 2000. Então, essa aqui é uma série de desenhos de um artista chamado Jean-Marc Coté, que ele fez essa série chamada No Ano 2000, e ele imaginou como seria o mundo dos humanos no ano 2000. Ele foi um dos caras que desenhou, previu ligações por vídeo nos telefones. Então, você iria ligar para uma pessoa, a outra pessoa está lá na China, tá vendo? Dá para ver o desenho, está lá na China e está um vendo o vídeo do outro. E aí ele conseguiu imaginar em 1889, ele conseguiu imaginar ligações telefônicas por vídeo. Em 1889, ele disse que a gente apagaria incêndios com bombeiros voadores, e é quase isso que a gente tem hoje em dia. A gente tem drones apagando incêndios. Então, em 1889, ele imaginou, como eu posso dizer, eletrodomésticos inteligentes, e é mais ou menos isso que a gente tem nas nossas casas, eletrodomésticos inteligentes, limpando o chão das nossas casas com os nossos bebês que saem para passear junto. As escolas, ele imaginou que seriam livros colocados numa máquina e o conhecimento desses livros indo para fones de ouvido, que é basicamente audiobooks, podcasts, né? Ele imaginou que seria assim que a gente teria conhecimento, a gente ouviria as aulas, né? E é isso que a gente faz hoje em dia, a gente ouve as aulas, a gente consegue ouvir podcasts, e-books, aulas no YouTube e assim por diante. E esse artista, então, imaginou como seria o futuro das barbearias, e como seria o futuro das fazendas, e como seria o futuro das panificadoras. Olha que loucura, em 1889 ele já começa a desenhar como seria o futuro, mas uma coisa ele não imaginou que a gente teria tão pouco tempo para viver, que a gente teria uma qualidade de vida que muitas vezes é deteriorada pela nossa, hoje em dia, comprometida saúde mental. Esse daqui é um dos grandes pensadores do passado, John Stuart Mill, e ele dizia que no futuro o ser humano ia ter muito tempo livre, muito espaço para curtir a vida, para aproveitar e melhorar a arte de viver. Por que ele disse isso? Porque a gente ia migrar o nosso trabalho para as máquinas, computadores, para os algoritmos, para os robôs, e aí a gente ia ter bastante espaço para melhorar a arte de viver. Tem um outro pensador, que é o Keynes, né, também famoso, economista, que ele dizia que em 2030 a humanidade vai enfrentar o maior desafio que já enfrentou na sua história: o que fazer com um mar de tempo livre. Eu acho muito interessante, porque eles previam que a gente ia ter muito tempo livre, muito tempo de bobeira, muito tempo para voluntariado, para cuidar da natureza, para cuidar das coisas ao nosso redor, da nossa comunidade. E o que a gente percebe hoje em dia é que a depressão já é a maior causa de afastamento do trabalho, segundo a OMS. Em 2022, o burnout entrou oficialmente para listas de doenças mundiais, né, para as doenças no mundo inteiro. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. O Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Então, a gente tem muito cansaço, muita solidão, muito burnout, muita depressão, ou seja, o contrário do que todos esses caras aqui estavam prevendo. Eles imaginavam que a gente ia migrar o nosso trabalho para máquinas, para robôs, para algoritmos, e a gente ia ter muita tranquilidade para viver e para cuidar dos nossos filhos, família, amigos, velhinhos, né, idosos, avós, mães, pais. E o que a gente vê hoje é isso. Então, uma sociedade que realmente lida com o trabalho de uma forma desgastante. E eu tenho 2 meninas, eu não posso aceitar essa realidade. Tem algumas coisas que eu controlo nessa vida, que é o impacto que eu faço no mundo. Eu preciso transformar a vida, né, o futuro da Anitta e da Aurora, num futuro melhor. A Anitta, minha filha, já está com 18 anos, ela está entrando no mercado de trabalho, está fazendo faculdade de publicidade, ela está trabalhando já, e ela está, né, para cima e para baixo. Aos 18 anos, um filho vira como se fosse um vulto na sua vida, passa de vez em quando no almoço, passa de vez em quando na janta, passa porque está indo para uma festa, passa porque está indo estudar, está indo para a faculdade. É bom que vocês que têm filho aproveite bastante, porque seu filho vai crescendo, ele vai adquirindo a vida dele, e é bom que seja assim, e ao mesmo tempo você sente saudade de tudo que passou. Que bom que eu tenho 2 filhas, que eu tenho uma menina de 11 anos também, e essa minha menininha de 11 anos ainda é bem companheirinha, bem fofinha, 11 anos de idade, e toma café da manhã comigo todo dia, e brinca comigo, e conversa comigo, e me ensina muito. A Aurora me ensinou a agradecer mais e reclamar menos. A minha filha me ensinou a agradecer mais e reclamar menos, a ser mais conectado com os outros humanos, a celebrar esse passeio aqui na Terra, que é
é a vida, esse passeio de 80 verões que a gente vai ter junto com algumas pessoas que a gente ama e valorizar essas pessoas. Sou muito agradecido pela Anitta e pela Aurora por me ensinarem a viver. E aí eu olho para o futuro. Se eu olhei para o passado e para a previsão dos grandes pensadores, eu começo a olhar para o futuro e dizer assim, cara, olha o que a inteligência artificial consegue fazer, né? A gente estava vendo ali o poder que a Metadados está colocando nos softwares e a inteligência artificial fazendo flow e escrevendo textos, e você consegue fazer imagens, você consegue fazer músicas hoje em dia, e você consegue fazer textos com inteligência artificial, e você diz, eu quero uma imagem de uma pessoa, e pum, ela faz uma imagem de uma pessoa, eu quero a imagem da praia, eu quero uma imagem que parece que existiu e não existiu, é como se fosse mágica, abracadabra, você fala e aquilo acontece. Do aramaico, abracadabra significa eu tenho criado através da minha voz, e é basicamente isso que a gente faz, a gente diz algo para a máquina, para a inteligência artificial, e ela cria uns bonequinhos para serem bonequinhos da comunicação interna da nossa empresa. A gente está precisando de um mascote e a gente simplesmente escreve aquilo que está no prompt ali embaixo, um boneco realista e feliz, que seja bem fofinho, que seja um tigre 3D e assim assado, e você escreve isso e plum, a inteligência artificial entrega em segundos para você coisas que demoravam tempo, por exemplo, fazer uma apresentação. Se você quiser fazer uma apresentação sobre um PPT, um keynote sobre chocolate, você só escreve ali, faça uma apresentação sobre chocolate. Essa é uma inteligência artificial chamada Gamma AI, e ele cria toda a apresentação para você, tudo aquilo que a gente levava dias, horas, meses, anos para fazer pesquisa, ele já consegue fazer um PPT, né, uma apresentação perfeita, com todos os detalhes, explicando a história do chocolate, o que o chocolate faz bem, por que ele é um bom presente e assim por diante. Ou criar imagens de comida, ou criar imagens de apartamentos, ou criar imagens de moda. Se você trabalha com moda, hoje em dia você nem precisa contratar modelos e fotógrafos, está aqui um ensaio da Gucci, feito num pântano da Flórida, só com inteligência artificial. Essa modelo não existe, aquele modelo não existe, aquela bolsa existe, mas não existe, né, nessa foto. Isso não é uma foto, isso é uma imagem gerada por uma inteligência artificial e parece, obviamente, um ensaio fotográfico da Gucci, e a Gucci trabalha essas imagens, mas ela simplesmente escreveu, eu quero um ensaio assim assado com esse produto num pântano da Flórida, e não precisaram viajar, pegar carro, avião, não precisaram mergulhar no pântano, não precisaram sujar a bolsa, e você consegue criar protótipos como o tênis da Nike junto com Harry Potter, o tênis da Nike junto com Harry Potter Sancerina, a Patagônia junto com a IKEA, você junta duas marcas, essas duas marcas estão juntas em protótipos que você consegue criar, e aí arquitetura, obviamente, imaginar, decoração de interiores, se você gosta de programação, a própria máquina programa para você, se você quer fazer um website, você precisa só desenhar num papel, isso eu acho impressionante, você desenha num papel, mostra para a inteligência artificial, e aquela inteligência artificial entende que aquilo você quer que seja um site, você diz, eu transformo esse desenho num site, e transforma aquele desenho, você desenhou num papel, e aquilo é transformado então num site. Ou então fazer jogos, ou então fazer aplicativos. Hoje em dia você diz para a inteligência artificial, faça um aplicativo, e lá está pronto. Quando você vê, né, a inteligência, a máquina está fazendo tudo para a gente. E aí, o que algumas pessoas me dizem é o seguinte, Pianges, mas se a gente ficar entregando para a inteligência artificial, tudo vai ser igual. E eu adoro esse pensamento, esse é o meu pensamento favorito. Se a gente entregar tudo para a máquina, os sites vão ser todos iguais, e os aplicativos vão ser todos iguais, e os e-mails que a gente responde vão ser todos iguais, e os telefonemas que a gente atende, se for uma inteligência artificial, vão ser todos iguais. É óbvio que vão ser todos iguais, e é isso que eu vim falar para você, que você não é uma máquina, você não é um algoritmo, porque esses aqui que eu estou mostrando na minha apresentação, esses aqui são sites feitos por humanos, e os sites feitos por humanos já são todos iguais, e as fotos tiradas por seres humanos já são fotos todas iguais. A gente tira as mesmas fotos e usa os mesmos hashtags e faz as mesmas dancinhas e usa as mesmas estratégias que todo mundo está usando e que todo mundo sempre usou do mesmo jeito, repetidamente. E o que eu quero dizer para você é exatamente isso, que num mundo
governado por tecnologia, robótica, inteligência artificial. O seu superpoder é o imprevisível. O seu superpoder é a exceção. O seu superpoder é escrever um e-mail diferente, atender um telefonema de uma forma diferente, marcar uma reunião de uma forma diferente, encontrar uma pessoa e conversar com ela de uma forma diferente, prestar atenção em você, prestar atenção nos outros e prestar atenção ao redor. Porque a gente já virou robô. Eu e você fomos programados para um sistema educacional padronizador. Eu e você, a gente entrou numa escola e a gente era um ser assim, livre, inventivo, criativo, meio maluquinho, que acreditava que podia ser jogador de futebol, astronauta, diretor de cinema, presidente dos Estados Unidos. A gente acreditava que a gente podia mudar o mundo e o sistema educacional nos disse: shh, não pode conversar, baixa sua bola, não levanta a mão, não conversa, não inventa moda. Não inventa moda, disseram para você. Não inventa moda, faz o padrão, faz o básico, faz o garantido. Não se destaca, não aparece, não conversa, não dá ideia, não levanta a mão, não questiona as coisas como elas são, faz o básico e o garantido, e isso é o que os robôs fazem. Eu e você, seres humanos cheios de ímpeto, motivação, vontade, cheio de amor e generosidade, porque é isso que é uma criança. José Saramago dizia: o que sobrou dentro de mim depois da minha velhice? O que sobrou do meu melhor? Da criança que eu fui um dia. A criança que eu e você, a gente foi um dia, era o nosso melhor. Criativa, colaborativa, comunicativa, inventiva. E essa criança, ela foi abafada nas suas potencialidades. Não inventa moda, não confia em você, você não consegue fazer nada, não confia nos outros, porque os outros são inimigos, isso aqui é uma grande competição, não confia nos seus colegas, não fala com ninguém, não conhece o seu vizinho, isso aqui é um mundo perigoso. O Einstein falava isso, você tem duas opções. Na verdade você tem essas opções para a vida profissional, inclusive. Você pode acreditar que o mundo é um lugar terrível, perigoso, um mundo que vai te agredir, ou que o mundo é um lugar abundante, maravilhoso, que vai te ajudar a progredir. E isso vai determinar a forma como você vai lidar com tudo. Se você entra numa empresa achando que aquele é um ambiente de competição e que você tem que puxar tapete, passar por cima dos outros, isso vai transformar a vida, a sua e de todo mundo que está ao seu redor. Se você enxerga o mundo como um lugar de abundância, que tem espaço para todo mundo, que todo ser humano te proporciona uma serendipidade de aprendizado, você está, então, criando um novo ambiente, um ambiente que é colaborativo, um ambiente que faz florescer o potencial de todo mundo que está ali dentro. E é claro que, muitas vezes, o sistema educacional nos ensinou a acreditar que esse é um mundo de competição e de agressividade, e muitas vezes nossos pais, nossos cuidadores, nossos professores, nossos amigos nos disseram que o mundo é um lugar perigoso, cuidado com quem você vai conversar, cuidado por onde você anda, cuidado com o homem do saco preto e assim por diante. E é óbvio, você vira um robozinho que faz o básico, faz o garantido, faz o que todo mundo está fazendo, e a consequência disso é isso que a gente vive hoje. Seres humanos transformados em robô acabam desmotivados, desconectados, desengajados, infelizes, pensando em pedir demissão. A gente sabe que 98% da força de trabalho está cansada, 48% está infeliz, 43% pensando em sair do emprego. O que o Byung-Chul chama de discronia, uma desconexão com o nosso melhor, com aquilo que a gente tinha de melhor dentro da gente. A gente sabe também que a força de trabalho, 16% está altamente desengajada, 51% está desengajado e 20% sabota a própria empresa. Agora imagina vocês que tem gente das empresas sabotando a empresa. É uma pessoa que ela está tão estressada, desiludida, magoada com o sistema, ressentida de ter sido colocada para baixo no seu potencial, que ela sabota a própria empresa. Como que as pessoas sabotam a empresa? Não sei, de várias formas, mas eu trouxe aqui um manual de sabotagem. Isso aqui é um manual de sabotagem americano para as organizações alemãs na Segunda Guerra Mundial. Os americanos, então, criaram um manual para sabotar as organizações alemãs, para deixar as organizações nazistas mais devagares e mais complicadas e mais burocráticas.
Então, o manual de sabotagem americano para as organizações alemãs dizia: faça reuniões, nunca permita atalhos, insista em fazer tudo através de aprovações minuciosas, fale bastante por muito tempo, sem deixar os outros falar, use palavras difíceis, quando vai treinar um novo trabalhador, dê instruções incompletas, volta para um assunto que já foi decidido para reabrir a questão, defenda a cautela e evite pressa, ou seja, tudo que a gente faz nas nossas empresas são sabotagens, segundo um manual da Segunda Guerra de sabotagem americana. Então, usar palavras difíceis, fazer reunião para coisas que não precisava de reunião, ficar discutindo e não chegar em lugar nenhum. E aí a gente chega nisso, né? Não sei se vocês acompanharam o que os americanos chamaram de Great Resignation, que foi o grande pedido de demissões nos Estados Unidos. E aí, quando perguntados para quem estava pedindo demissão quais eram os principais motivos, eles diziam por causa de uma cultura tóxica, ou seja, é muito indigno trabalhar aqui. O que é uma cultura tóxica? É quando você se sente indigno trabalhando, fazendo o que você faz, indigno porque o seu chefe não te respeita, indigno porque você mora longe e é obrigado a pegar condução e é distante pra caramba e não tem trabalho remoto para você, indigno porque você não percebe que você é enxergado na empresa. E aí eu gosto muito de uma professora chamada Frances Frey, que trabalha com organizações como Microsoft e Uber, falando sobre diversidade, mas também falando sobre as indignidades que os nossos colaboradores estão passando. Como tornar uma empresa com uma cultura mais positiva. Você investiga as indignidades, você começa a investigar o que eles estão... Quais são os momentos mais lamentáveis do dia daquele colaborador. Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode tornar a vida dos outros uma vida mais rica e mais gratificante, menos indigna, né? Menos lamentável, menos doída na sua alma, né? Então, cultura tóxica, primeiro lugar, e segundo lugar, para pedir demissão, burocracia e mediocridade. Uma empresa que é medíocre e burocrática. E aí tem um gráfico aqui que eu acho que é um gráfico ótimo do Adam Grant, né? Ele fala sobre as empresas que só focam em resultado, elas são tóxicas. Elas exigem que todo mundo fique virando noite, trabalhando e apagando incêndio, batendo meta, é só resultado. Aí ninguém aguenta, o ser humano não aguenta isso aqui. Não aguenta, é cansativo, é estressante, burnout, e aí você começa a ver problema de saúde mental o tempo todo. Mas também se você for lá para baixo desse quadrante e ficar só no relacionamento, não, eu só promovo meus amigos e todo mundo é igual, não tem diversidade aqui não, vamos só chamar meus amiguinhos e todo mundo aqui é assim, e aí só relacionamento, a empresa vira medíocre. Tem que ter resultado, é óbvio que tem, e tem que ter relacionamento, é claro que sim, mas a gente tem que achar esse ponto ótimo no meio do caminho, com o resultado, mas preocupação com o humano também. E do outro lado tem outro eixo, que é o eixo dos riscos e das regras. Empresas que querem ser só inovadoras, cheias de risco, viram empresas anárquicas. E empresas que são cheias de regrinha, viram empresas burocráticas. E como a gente já viu, a segunda maior causa das demissões no Great Resignation americano foi empresas burocráticas, empresas que são muito semáforo. E a gente vai ver o futuro de empresas sendo um pouquinho mais rótula. As empresas semáforo é comando e controle, vermelho e verde. E a empresa rótula confia no engajamento da equipe, constrói uma equipe engajada que está o tempo todo atenta. A rótula exige engajamento, exige atenção, exige você estar sempre ligado. A rótula é 90% mais barata, 90% menos acidentes e 90% mais fluidez, flui mais o trânsito, tem mais resultado e eficiência na rótula. E quando uma decisão é tomada errada por uma empresa de comando e controle, quando o semáforo erra, meu amigo, é isso aqui que acontece. Sua empresa trava. Mas quando a gente tem rótula e fluidez e confiança e times que têm segurança psicológica e confiança no seu trabalho, um vai andar mais rápido, outro um pouquinho mais devagar, mas todo mundo entende que o seu trabalho está sendo feito e todo mundo está fazendo esse trabalho de forma segura e todo mundo está fazendo esse trabalho de forma respeitosa e num fluxo constante, engajado, e todo mundo está o tempo todo engajado, prestando atenção em
tudo o que acontece, mas fazendo o seu trabalho. São empresas mais autônomas, as empresas rótulo. O que a gente busca no trabalho? É óbvio, dinheiro. Dinheiro nos motiva a sair da casa dos nossos pais, a comprar um apartamento, a ter uma família, a ter um bom salário, conseguir ser uma promoção. É claro que sim, mas logo em seguida, dinheiro não é suficiente, a gente busca aprendizado. O seu colaborador, você quer aprender. Você quer fazer curso, você quer ler, você quer descobrir coisas novas, você quer trocar de área para aprender de novo. E isso é transformar o seu coração de novo num coração que pega fogo. Opa, estou aprendendo coisa nova, estou aprendendo numa área nova, estou aprendendo numa oportunidade nova, numa empresa nova, num curso que a empresa possibilitou que eu faça. O aprendizado é motivador. E depois do aprendizado, a gente busca reconhecimento. Que as pessoas da empresa saibam o nosso nome, que as pessoas da empresa percebam que a gente aprendeu e aplicou, e diga assim, caramba, você foi legal, hein, aplicar aquele negócio, maravilhoso, você é bom nisso, você é bom nisso e você é bom nisso. Essa é uma pesquisa da Gallup que diz que a atenção positiva é 30 vezes mais poderosa do que a atenção negativa. A gente, às vezes, foca só no feedback negativo, a gente foca as nossas equipes só em falar o que elas estão fazendo errado, como elas podem melhorar, mas a gente esquece que a atenção positiva, olhar para aquilo que eles fazem bem, para aquilo que você faz bem, receber esse reconhecimento é 30 vezes mais motivador do que esse feedback negativo. E por último, a gente ama propósito, a gente ama significado. O ser humano ele se sente feliz quando ele vê que o que ele faz tem diferença na vida das pessoas. Que você torna a vida dos outros uma vida mais rica e mais gratificante quando você sai para trabalhar. E aí eu trago mais essa pesquisa que eu acho maravilhosa, de 2008, o Dave Logan escreveu um livro chamado Tribal Leadership, e ele diz que 2% da força de trabalho é sabotador, 25% é uma vítima apática que só reclama, e 49% é o guerreiro solitário que acha que só ele leva a empresa nas costas. E essa daqui é uma área de baixa performance, de reclamação, uma área de pessoas que estão produzindo, mas produzindo muito desengajadamente, né? Que estão produzindo só pelo trabalho, só pelo dinheiro. Eles estão fazendo só pelo salário, se você aumenta um pouquinho, eles ficam felizes, mas logo já estão reclamando de novo. E essa pesquisa, ela mostra que se a gente quiser uma equipe de alta performance, a gente vai ter que despertar dentro das nossas equipes, dos nossos times, o orgulho tribal, a noção de que nós somos incríveis, de que nessa empresa a gente faz coisas incríveis, que a gente impacta positivamente a vida dos outros e a vida das pessoas. 22% da força de trabalho é assim, consegue perceber naquilo que você faz, naquela empresa, um impacto positivo no mundo, naquilo que você faz, uma noção de grupo. Então, olha como o nosso grupo consegue fazer coisas incríveis. Tem um outro livro que é fundamental para equipes, que é aquele livro sobre Fearless Organization, né? As organizações sem medo, a importância da segurança psicológica, da diversidade e não só do conhecimento de cada um, né? Do reconhecimento e do conhecimento de cada colaborador, mas também da aceitação de cada um, do jeito que cada um é, e também a celebração de cada um e do jeito que cada um é. Celebrar o diferente, celebrar o seu diferencial, celebrar aquilo que você faz bem. Essa celebração de olha como nós somos incríveis é fundamental. E o Dave Logan ainda fala que tem 2% da força de trabalho, que é um pouco mais ainda, que é aquela galera urru, né? Que não tem tempo ruim, que está sempre vibrando, que tem uma energia lá em cima, que o Dave Logan chama de o inocente maravilhado, que diz assim, tudo é incrível, a vida é incrível, estar aqui é incrível, estar vivo é incrível, a nossa empresa é incrível, mas o concorrente também é incrível, todo mundo é incrível, e essa aqui é raríssimo, mas é contagiante também, estar perto de uma pessoa assim. Eu costumo dizer que a minha filha é assim, a Aurora, ela tem uma energia contagiante e grata demais, e me ajuda demais a ser mais agradecido também, a ser mais conectado com aquilo que eu faço. Eu brinco que ela é essa inocente maravilhada. Uma vez eu perguntei para ela, o que você quer ganhar de Natal? E ela disse, qualquer coisa, papai, eu gosto de tudo. Agora há pouco a gente estava no Rio de Janeiro, um queria ir no Cristo Redentor, outro queria ir no restaurante caro, outro queria ir no Museu do Amanhã. Perguntamos, Aurora, e para você? Essa viagem para ela ficar perfeita, o que você quer fazer? Ela, papai, eu só quero um Mentos. Ela só queria uma balinha de R$3. Isso era o auge. Ela chegou a colecionar caixinha de Mentos. Custava R$3 o Mentos. Eu saí com ela por Ipanema para achar a caixinha de Mentos para a gente colecionar as caixinhas de várias cores que tinha lá. R$3, e a menina estava feliz pra caramba. E aí você vê, né, como existem essas pessoas que são inocentes
e ao mesmo tempo maravilhadas, agradecidas, felizes, conectadas. Então a gente sabe, né, que para estar conectado com aquilo que a gente faz, a gente precisa do Ikigai. Os japoneses chamam de Ikigai aquilo que você é pago, aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer, você ama fazer, e aquilo que o mundo está precisando. Então, quando a gente consegue achar uma empresa que faz uma diferença no mundo, ou uma profissão, ou uma missão, né, como eu tenho a minha missão de estar, né, produzindo conteúdo para inspirar o melhor pai que existe dentro das pessoas, o melhor cuidador que existe dentro das pessoas, para inspirar a melhor pessoa que tem dentro de todo mundo. Quando eu estou lá produzindo conteúdo, eu sei que o mundo precisa disso, eu sei que eu amo fazer isso, eu sei que eu sou bom porque eu treino, eu me esforço, eu me sinto tipo um atleta que precisa estar em alta performance sempre que eu estou entregando o conteúdo, sempre que eu estou fazendo uma palestra, sempre que eu estou gravando um vídeo, sempre que eu estou, né, desempenhando o meu papel e a minha missão, eu tenho que ser bom, eu tenho que treinar, eu tenho que estar concentrado. E, além de tudo, tem o pagamento, né? Além de tudo, você consegue pagar os boletos. Além de tudo, você consegue passear com seu filho, com a sua filha. Além de tudo, você consegue comprar um sorvete. E isso é o que os japoneses chamam de Ikigai. E Ikigai significa a força motriz de viver. Aquilo que nos move, aquilo que nos faz acordar de manhã, né? Para ir trabalhar. O Ikigai é, eu sou pago, o mundo precisa, eu sou bom e ainda por cima eu amo fazer o que eu faço. A gente tem muitas pesquisas dizendo que os seres humanos vão ser substituídos, né? Que as profissões vão ser substituídas por robôs, né? Tem várias pesquisas aqui dizendo que as profissões serão substituídas. Mas eu acredito nisso aqui. Tem uma profissão que não vai ser substituída por robôs. Tem uma profissão que não vai ser substituída por robôs. Só uma profissão, que é aquela que é feita apaixonadamente. Aquela que é feita com o coração pegando fogo, aquela que entendeu aquele conceito do Disney, né? Eu tenho que me conectar com as pessoas quando elas aparecem na minha frente, eu tenho que fazer bem o meu trabalho, o meu core business, e eu tenho, obviamente, que encantar, que deixar um finalzinho, dar um tchanzinho para que aquela vida daquela pessoa seja transformada e seja inesquecível, seja tocada, seja mudada, seja mais rica, como diz o Richard Branson. Em 2017, a gente tinha essa revista dizendo que os seres humanos seriam obsoletos, né, ultrapassados, e é um medo que a gente sempre... Em 1956, a gente tinha esse mesmo medo. Olha que interessante essas duas capas, tá? Uma capa de 2017, uma capa de 1956. Duas capas de revista, as duas capas de revista muito parecidas. Um medo que nos acompanha há décadas. Aliás, um medo que nos acompanha há um século, porque em 1920 a gente já tem manchetes dizendo que a máquina vai substituir postos de trabalho, vai acabar com os seres humanos, vai destruir a humanidade, que é mais ou menos a discussão que a gente tem hoje sobre inteligência artificial, que a máquina, a inteligência artificial vai destruir a humanidade, né? E a gente tem medo e medo e medo, mas consistentemente, repetidamente, os seres humanos conseguem achar caminhos para entregar não apenas a sua capacidade cerebral, mas também a sua capacidade de sensibilidade, de conexão, de empatia, de amor, de afeto, de motivação, de acordar todo dia e dizer assim, eu crio uma diferença no mundo. Eu adoro essa frase, uma frase que está numa pesquisa da PwC com um CEO. E em 2017, a PwC entrevistou 2.000 CEOs tentando entender quais são as habilidades do futuro. E ele fala o seguinte, as habilidades mais importantes são aquelas que não vão ser replicadas pelas máquinas e que estimulam a inovação. O software não pode imitar a paixão, o caráter, nem o espírito de colaboração. Agora é o coração humano e não o cérebro que nos diferencia das máquinas. E eu vou terminar com essa história aqui, uma história de uma pessoa que decidiu ser pessoa e não ser robô. Ele decidiu ser gente e não ser algoritmo. Esse é um cara que atendeu um telefone, ele trabalhava num hotel de praia, tocou o telefone, ele atendeu o telefone e os pais... O outro lado do telefone eram dois pais dizendo que tinham esquecido o brinquedo favorito do filho no hotel. Eles passaram lá as férias no hotel, voltaram para casa e esqueceram o brinquedo favorito no hotel. E aí aquele atendente poderia responder como um algoritmo, como o ChatGPT. O ChatGPT responderia assim, não nos responsabilizamos por itens deixados no nosso estabelecimento. É uma resposta fria, robótica, algorítmica. Mas ele disse, não, eu faço diferente, eu sou ser humano, eu vou dar show. Ele disse, eu vou achar essa girafinha, eu vou botar no correio
Antes de chegar na sua casa, para o seu filho não ficar muito nervoso, eu vou mandando fotos para você, e aí você mostra para o seu filho, para ele não ficar nervoso nesses 3 dias que vai demorar no correio a encomenda, a girafinha. Você vai mostrando para o seu filho, olha, filho, no primeiro dia a girafinha deu uma esticada no hotel, quis ficar um pouquinho mais no hotel, mais um dia. Olha, a girafinha está ajudando na segurança do hotel, filho. Pode ficar tranquilo que a girafinha está super bem, pegando um sol na beira da piscina, está curtindo e mandando foto para a gente, para o nosso celular. E quando chegou a girafinha, chegou junto um crachá dizendo que a girafa tinha sido contratada para trabalhar naquele hotel na área de achados e perdidos. Então, ela deveria voltar todo ano, e todo ano aquela família, então, decidiu voltar, porque é inesquecível quando você encontra um outro ser humano, uma pessoa se comportando como pessoa, apesar da sua programação para ser robô, apesar de terem dito para você não inventa moda, apesar de terem dito para você não traz o seu coração para o seu trabalho, não traz sua sensibilidade para o trabalho, não traz sua emoção, não escute a sua intuição não quer dizer nada, o que importa é o número, o que importa é o Excel, o que importa é a data que a máquina está nos dizendo aqui, não escute a sua intuição. Ora, eu estou vendo esses dias uma entrevista da executiva da Apple mais bem-sucedida, a Angela Arendt, foi chamada pelo Steve Jobs, depois de dar show na Burberry, ela foi chamada pelo Steve Jobs para fazer as lojas da Apple, e aí, esses dias eu estou vendo uma entrevista com ela e pergunto, o que você acha que é o seu diferencial como executiva de sucesso? E ela diz, meu diferencial é a minha intuição. Meu diferencial é a minha intuição, ela falou. E nos dizem para não ouvir intuição, para não levar a emoção para o trabalho, para não levar sentimento, para não encantar as pessoas. É óbvio que você tem que trazer, porque uma empresa não é feita apenas para gerar montanhas de dinheiro, uma empresa também é feita para produzir felicidade na vida dos outros. E não foi o Bob Marley que falou isso, foi o fundador da revista Forbes, aquela mesma dos bilionários, aquela mesma que faz ranking dos homens mais ricos, das mulheres mais ricas do mundo. A Forbes, no seu número 1, no número de lançamento, a Forbes tem um editorial do fundador da Forbes dizendo: empresas são feitas para produzir felicidade, não apenas montanhas de dinheiro. A gente tem habilidades que são insubstituíveis. Quero ver o ChatGPT fazer esse prédio, terminar esse prédio. Nossas habilidades são insubstituíveis e todas elas dizem respeito à nossa capacidade humana de autoconhecimento, comunicação, criatividade, colaboração e consciência coletiva. A gente não está competindo, ninguém é inimigo de ninguém, a gente está junto para tornar a vida dos outros uma vida mais rica e mais gratificante, assim como as nossas mães e pais fizeram pela gente. E eu termino com uma homenagem para minha mãe, essa aqui é a Dona Heloísa. A Dona Heloísa me criou sozinha, uma das 11 milhões de mães solo. A gente descobriu um câncer no meio da pandemia e lá fomos nós, eu e minha irmã, levar minha mãe para radioterapia, quimioterapia, cuidar da minha mãe, lidar com a teimosia da minha mãe, lidar com o jeitão dela, né? E lá estamos a gente cuidando dela e, de alguma forma, devolvendo o amor que a nossa mãe nos deu, e isso é o ciclo da vida. A gente recebe amor quando a gente é pequeno, alguém nos deu amor e cuidado, e a gente passa esse amor e cuidado adiante em tudo que a gente faz, do jeito que a gente faz. Tive a honra de levar minha mãe no cinema para ver o filme da nossa vida, o Papai é Pop. O Papai é Pop já está disponível nas plataformas de streaming. Se você tem o Amazon Prime Video, você pode assistir o Papai é Pop em inglês, em espanhol. A gente tem recebido mensagens do mundo inteiro e é uma mensagem de cuidado, uma mensagem de amor familiar, uma mensagem de fortalecimento desse amor familiar. E sempre que eu pergunto para ela como é que eu retribuo esse amor que a minha mãe me deu, como é que eu devolvo as noites viradas, as noites em claro, a juventude que ela abriu mão, as promoções do trabalho que ela abriu mão, ela sempre me diz, você passa esse amor adiante, é assim que a gente honra o pai, é assim que a gente honra a mãe, a gente passa o amor que a gente recebeu adiante. Deixa eu trocar aqui e mostrar para vocês um vídeo para terminar. Eu vou compartilhar aqui um vídeo, espero que saia com som, tá? A gente testou antes e saiu com som. É a minha filha aprendendo a falar, essa aqui é a Aurora aprendendo a falar, espero que saia com som. Fala, por favor, silêncio. A Aurora vai dar o recado dela. Pode falar, Aurora. Oi, meu gato.
O que mais? Papai. Papai o quê? Meu herói. Papai meu herói. Meu herói. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Metadados. Muito obrigado, Conexão RH. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo e obrigado pelo carinho e pelo convite. Ficamos sem palavras depois de ouvir Piangers. Por isso, em nome de toda a Metadados e de nossos clientes, muito obrigado pela oportunidade, Piangers.